Bem, esse vídeo 487 da Comissão Cidadã de Inquérito é da maior importância possível, porque nós vamos falar da candidatura do senador Marcos Duval à presidência do Senado. E ele tem um discurso, ele fez um discurso e nós vamos trazer aqui o discurso dele na íntegra. Por que nós vamos trazer o discurso do senador Marcos Duval? Porque é importante, porque virou um registro, virou um documento, né, passou a ser parte da história. Assim como ele se colocou lá na plenária, né, para fazer o seu discurso, nós também temos a obrigação de entender por que ele esteve lá fazendo esse discurso. Bem, foram 5 candidatos que concorreram ao Senado, né? A princípio, nós tivemos o senador Davi Alcolumbre, o senador Eduardo Girão, o senador Marcos Duval, a senadora Soraya Tronic e o senador astronauta Marcos Ponte. Bem, desses 5 candidatos, 2 tiraram a candidatura depois do pronunciamento, ali, durante a sua apresentação da sua plataforma de candidato, que foi o Marcos Duval e a Soraya Tronic. Então ficaram Davi Alcolumbre, Eduardo Girão e Marcos Ponte concorrendo, tá certo? O eleito foi Davi Alcolumbre, a presidência do Senado. Mas a gente vai dar um destaque importante hoje a esse dia histórico, né? E por que esses candidatos lançaram candidaturas e retiraram as candidaturas após o pronunciamento da sua fala ali durante a apresentação da proposta? Bem, a gente entende que é um campo democrático, né? A pessoa tem o direito de se candidatar e concorrer, é constitucional. Tá certo? Qualquer senador tem o direito de concorrer. Então, dos 5 que concorreram, Marcos Duval e Soraya Tronic fizeram uma estratégia de apresentar a candidatura e depois retirar a candidatura. Os motivos podem ser variados, né? Dizendo que não teve tempo para concorrer, dizendo que realmente foi uma candidatura que não emplacou, e aí pelo volume de adesão, nós estamos retirando a candidatura, mas também tem um fundo de marcar posição, certo? E a Soraya Tronic, por exemplo, fez um discurso para marcar posição. Já o Marcos Duval, não, o Marcos Duval fez um discurso de denúncia, né? A presença dele ali como candidato foi uma proposta de denúncia, ele estava ali para fazer uma denúncia. Por que ele se colocou como candidato? A gente entende que ele se colocou como candidato porque ele está sendo arbitrariamente censurado pelo Poder Judiciário brasileiro, né, que está tirando deste senador, né, deste representante de um Estado brasileiro, de uma federação, né, de um Estado federativo do Brasil, o seu direito à voz dentro do parlamento. E isso está fazendo com que ele fique um pouco assim, apagado do contexto. E aí a forma que o Marcos Duval entendeu, né, que seria uma proposta viável era apresentar a sua candidatura para ganhar visibilidade naquele momento tão importante e fazer essa denúncia. Então, no momento em que o parlamento, né, e a Casa Alta do Congresso, que é o Senado Federal, discute democraticamente, né, a escolha do seu líder, e sim, né, isso tem que ser uma escolha democrática, os pares escolhem entre si e ali há um consenso para eleger a maioria, né? A maioria elege o representante. É um processo democrático? Sim, foi um processo democrático, tá certo? Mas aí, qual que foi a proposta do Eduardo Girão e do Marcos Ponte? Bem, o Eduardo Girão e o Marcos Ponte fizeram, né, marcando posição como candidatos de direita, tá certo? E o Davi Alcolumbre fez uma candidatura, né, que adesista, né, ganhando adesão do centro, da direita e da esquerda, que caminha para uma linha de pacificação, mas também uma linha de adesão ao status quo. Já o Girão e o Marcos Ponte marcaram posição, falaram assim, não, a direita tem uma posição e a gente quer manter essa posição da direita, né? Fazer assim, um marco.
Esse é o marco da direita. Ela existe, está aqui, tá certo? Então, a esquerda e o centro, né, com um pedaço da direita, né, comporam para eleger o Davi Alcolumbre, para ganhar protagonismo, né, nas comissões importantes que decidem coisas importantes. Então tá. Então nós vamos dar um destaque para fala do Marcos Duval, que apresentou uma denúncia. Então nós, como Comissão Cidadã de Inquérito, que temos a prerrogativa de fiscalizar e acompanhar o processo do poder, né, do poder legislativo, do executivo, do judiciário, vamos dar visibilidade para esse material, né, esse material que é matéria-prima da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos ouvir, então, o depoimento do Marcos Duval e vamos fazer ponderações sobre o que ele está falando. Porque se ele está fazendo uma denúncia, é, né, de importância para toda a sociedade acompanhar essa denúncia e tentar entender, né, essa movimentação deste senador que está sofrendo, né, um processo de censura que descaracteriza, né, todo o processo democrático que está sendo colocado ali de uma certa forma. É como se estivesse assim, falando a grosso modo, né, isso é um chute no saco, né, dos parlamentares que estão aqui, pelo menos os masculinos, né? É um chute no saco. Porque, olha, vocês estão falando de democracia, estão falando de eleição de maioria e tal, mas tem aqui um cara que está sendo censurado, que está sendo proibido de se colocar, está sendo multado e é um senador, tá certo? Está perdendo a sua prerrogativa. Ou seja, o que os pares estão fazendo em prol de defender esse par que está sofrendo arbitrariamente, né, uma perseguição do Poder Judiciário. Bem, essa é a questão. Então ficou aquele negócio ali, né? Olha, eu estou aqui para dizer, eu ainda estou aqui para incomodar, porque vocês estão sendo coniventes com o Judiciário, estão apequenando o Congresso. Então, se eu estou aqui me manifestando, é para dizer o tamanho do Congresso hoje, né? O tamanho do Poder Legislativo perto do contexto. Nós estamos apequenados, nós estamos submissos. E quanto mais vocês me ignoram, mais submissos nós vamos estar ao um outro poder judiciário que está, né, se sobrepondo contra o poder legislativo. E aí a democracia é uma palavra que vai embora no vento. Tá certo? Vamos acompanhar o discurso dele. Se for interessante, a gente faz uma parte. Embora lá não se podia fazer a parte, mas aqui, como material de estudo, a gente pode fazer uma parte. Vamos lá? Concedo a palavra ao próximo candidato, o senador Marcos Duval, pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde a todos. Agradecer aqui a oportunidade de poder estar falando. Mas antes de começar a ler o meu discurso, eu acho que eu estou num mundo paralelo, porque inicialmente está todo mundo falando aqui que nós estamos vivendo um país democrático, sendo que vocês estão vendo aqui agora um senador censurado há 2 anos. Um senador que, o fato de eu estar aqui agora, eu vou receber uma multa de R$50 mil. Eu mandei agora para todos os senadores no aplicativo do WhatsApp a decisão do Alexandre de Moraes me proibindo de estar aqui. Está violando o artigo 53, não é o Marcos Duval, é o senador Marcos Duval. Bom, vamos iniciar aqui agora. Eu gostaria de muita atenção de todos, que eu tenho muita coisa para dizer. Primeira coisa que eu tenho a dizer, eu vou falar sobre debriefing. Não sei se já escutaram essa expressão, mas eu vou fazer uma análise pós-gestão atual. Não vou entrar em detalhes se é um bom pai, bom filho, bom irmão, bom... Não é essa a questão aqui, é a questão da função a qual nós fomos demandados pela sociedade. Senhoras e senhores senadores e todo o povo brasileiro, capixaba, sobre essa tribuna, para cumprir o meu dever como representante do Espírito Santo e, claro, todo o Brasil. Antes de ingressar na política, dediquei 30 anos à formação de forças especiais das unidades policiais ao redor do mundo, sendo 20 anos deles junto à SWAT americana. Aprendi a importância da capacitação contínua, da disciplina, da estratégia e, acima de tudo, da verdade, da coragem diante das adversidades. Por isso que eu inicio aqui um debriefing. Hoje, como senador, minha principal arma para defender a população
é a minha voz, é esse local que eu estou. Mas isso foi me retirado de forma ilegal e inconstitucional. Agora, falarei sobre a maior perseguição política da história do Brasil. Impressionante quando a gente fala, as pessoas ainda parecem comentar, conversar, parece que... Eu acho que eu estou sozinho no mundo paralelo, eu e Girão, não é possível. Porque as pessoas não estão prestando atenção nas coisas que eu vou começar a dizer aqui. Isso pode mudar lá no final, aquela pessoa que pode passar fome e morrer porque não tem o que comer. Não é porque tem picanha, não vai ter o que comer. E o que eu vou dizer aqui pode fazer a diferença disso. Sejamos responsáveis pela vida humana. Fui submetido... Bom, vou falar sobre a história. O que está em jogo aqui não é apenas a minha liberdade de expressão, mas a independência do Congresso Nacional. Se um senador hoje pode ser censurado, perseguido, calado, sem qualquer base legal, qualquer outro de vocês aqui, senadores e senadoras, poderão ser o próximo. Fui submetido a medidas ilegais e inconstitucionais que ferem direitos garantidos da nossa Constituição, feita aqui, e eu vou citar algumas, que eu, como senador da República, estou ainda em censura há 2 anos. Censura absoluta das redes bloqueadas, das redes sociais bloqueadas, salários embargados e multa de 50 milhões de reais sem qualquer base jurídica. Liberdade de expressão não é liberdade de difamação, por isso que nós temos que ter cuidado quando falamos sobre as redes sociais. Discursar aqui na tribuna, aqui no plenário, o ministro Alexandre de Moraes determinou contra um senador da República uma multa de 50 mil reais por cada brasileiro que reportar as minhas falas aqui, dessa tribuna do plenário. Sim, gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Para cada cidadão brasileiro, tá? Eu mandei para vocês a decisão judicial, para cada brasileiro que multiplicar minha fala daqui hoje, eu vou pagar 50 mil por cada brasileiro que postar, me proibindo de estar aqui. E o que fez? Eu peço vênia pela sinceridade, mas o que fez a atual presidência do Senado ao longo desses 2 anos de perseguição, que ainda vem sofrendo como senador da República? Concretamente, nada. Mesmo sabendo que eu estava exercendo as minhas funções constitucionais de fiscalizar os outros poderes, e ainda como membro da comissão representativa, que muitos nem sabem que existe, o dever de investigar e convocar ministros para esclarecimentos. Foi assim que eu fiz no dia 8 de janeiro. E tem muita coisa que vai aparecer sobre o dia 8 de janeiro. A ilegalidade do ministro Alexandre de Moraes nos últimos tempos tem enfrentado desafios que testam os limites da democracia e das instituições. Mas a democracia não pode ser um sistema seletivo, onde alguns têm voz e outros são silenciados. Aqui estou. A pluralidade de ideias é a essência da República, e garantir que ela seja respeitada é um dever de todos nós. A maior perseguição política da história, partindo de um único ministro, infelizmente com a conivência da mesa do Senado, que estava. Sou o único senador da história do Brasil, escutem, eu sou o único senador da história do Brasil que, enquanto exerce seu mandato, está censurado, com redes sociais bloqueadas, salários bloqueados, com multa de 50 milhões de reais, que eu não tenho nem um milhão de reais, e a multa de 50 mil para cada vez que eu estiver aqui nessa tribuna. Tive meu passaporte diplomático e civil suspensos, em total violação dos meus direitos constitucionais de ir e vir, garantido pelo artigo 5º da Constituição, não como senador, como cidadão brasileiro. E como parlamentar e membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tenho o passaporte diplomático suspenso. É uma violação ao artigo 53 da Constituição, é uma violação aos acordos internacionais a quais o Brasil é signatário. E tem gente rindo ainda aqui. Também estão violando o artigo 220 da Constituição, que protege a liberdade de expressão e proíbe qualquer tipo de censura. Isso para todos os brasileiros. E mais, meu gabinete aqui no Senado
minha residência particular, o apartamento funcional, foram invadidos por ordem de um único ministro, sem um fato determinado, sem uma denúncia formal e contra a recomendação da Procuradoria-Geral da República, que proibiu. Mesmo assim, ele invadiu. Isso significa que o único ministro determinou a invasão de um outro poder da República. Parem e pensem da gravidade da democracia que nós não estamos, num país democrático. Está aqui um senador censurado. Pare de falar que nós estamos numa democracia. Que hipocrisia! E ainda restam dúvidas sobre a gravidade da censura que sofro. Basta olhar para o que aconteceu com a minha candidatura à presidência do Senado. Ninguém sabia. Eu fui candidato, eu coloquei meu nome em dezembro, 19 de dezembro do ano passado. Fui o primeiro a oficializar minha candidatura. E só ontem, através da TV Senado, os meus pares souberam que eu era candidato. Isso é democracia? Ninguém, a imprensa não sabia. Ninguém sabia. Isso é democracia? O artigo 53 da Constituição é claro: parlamentares são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Mas a Constituição continua sendo ignorada. O Senado precisa reagir. E essa perseguição, eu vou mostrar para vocês, senhores e senhoras senadores. Não se trata mais de direita, esquerda, governo, oposição. Trata-se de algo maior que a defesa da democracia e da Constituição. Democracia e Constituição. Nada mais do que isso. Nós temos, qual é o prédio principal? É o Congresso. Na construção de Brasília já deixou o recado. Aqui é a casa do povo, é aqui que legisla. Ponto, está na Constituição, não é eu que estou tentando convencê-los, é só ler a Constituição. Se permitirmos que um senador censurado, perseguido, amanhã, como eu disse, pode ser um de vocês. E eu não vou apoiar, mesmo que seja de oposição, qualquer tipo de censura e qualquer tipo de perseguição política, que inclusive perseguição política, que é claro que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo com a direita, é crime contra a humanidade. Tribunal Penal Internacional, no momento certo, tornará isso público. E outros órgãos que mais à frente, se eu tiver tempo, eu falarei. O que estamos presenciando hoje é a ditadura da toga, que infelizmente contou com a conivência da atual gestão do Senado Federal. O Congresso precisa retomar seu papel e defender suas prerrogativas, e a separação entre os poderes é fundamental. O respeito e a harmonia entre os poderes. Eu não estou aqui dizendo que vai ter vingança. Não. Nós precisamos seguir a Constituição. Ponto. Transparência no voto, direito de voto. Mas antes de falar sobre o direito do voto, eu vou mostrar para vocês todas as violações dos meus direitos feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Pode filmar, pode tirar foto. Tem mais ali para puxar, quem quiser pode puxar. Cada folha dessa é uma violação ao direito de um parlamentar. Aqui não tem nada sobre o 8 de janeiro, não tem nada sobre perseguição de presos políticos, tem apenas de um senador da República, que hoje, coincidentemente, chama Marcos Duval. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, estabelece que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Se o poder emana do povo, então o direito do povo de saber como seus representantes, é direito dele saber como a gente vai votar. A liberdade de expressão garantida pelo artigo 5º, parágrafo 4º e o 9º da nossa Constituição assegura o direito de divulgar o próprio voto, pois se trata de um ato político e não uma decisão privada. Portanto, o direito de tornar público o voto para a presidência do Senado é constitucionalmente garantido. Qualquer tentativa de impedir isso viola a supremacia da Constituição e é um ataque ao princípio republicano. Aqui eu quero agradecer aos 41 senadores, eu vou fazer questão de ler cada nome. Quero expressar aqui minha profunda gratidão aos senadores que tiveram a coragem de se levantar contra as liminares ilegais e inconstitucionais impostas contra mim, defendendo não apenas a pessoa do senador Marcos Duval, mas a própria Constituição Federal, especialmente o artigo 53, que garante a nossa imunidade parlamentar. Esses senadores demonstraram compromisso com a democracia e a separação dos poderes e a defesa do mandato parlamentar. 41 senadores
senadores subscreveram o ato contra as violações da nossa Constituição. São eles, Alessandro Vieira, todos, senador Eduardo Girão, senador astronauta Marcos Pontes, senador Beto Martins, senador Carlos Portinho, senador Eduardo Gomes, senador Flávio Bolsonaro, senador Isalcim Lucas, senador Jaime Bugatti, senador Jorge Seife, senador Marco Rogério, senadora Rosana Martinelli, senador Wilder Moraes, senador Magno Malta, senador Leovício Guimarães, senador Rodrigo Cunha, Soraya Tronic, Steven Valentim, Zequinha Marinho, Esperidião Amin, Luiz Carlos Rainer, Tereza Cristina, Ciro Nogueira, Castela Neto, Doutor Irã, Jorge Cajuru, Chico Rodrigues, Luca Barreto, Valdernan Cardoso, Sérgio Petecão, Nelson Trade, Plínio Valério, Cleitinho, Damares Alves, Hamilton Mourão, Messias Jesus, Alan Riz, Márcio Bittar, Sérgio Moro, Jaime Campos. A esses colegas que se não curvaram, têm o meu total respeito e admiração. Meu compromisso com a democracia e a Constituição segue inabalável. Bem, só essa é a parte que eu quero fazer. Quando ele leu a lista dos 41 senadores que foram solidários a ele e que entende que sim, ele está sofrendo, né, uma injustiça com relação à ação do judiciário, né, que é contra isso, ele não colocou o nome ali na assinatura do Davi Alcolumbre, que foi eleito senador. Entendeu? Então, o Davi Alcolumbre não está na lista desses que defendem o mandato desse senador, Marcos Duval. Vamos continuar acompanhando o depoimento dele. Não podemos permitir disputas políticas que desviem do nosso verdadeiro propósito, que é servir o povo brasileiro. As divergências são parte da democracia, mas não podem ser resolvidas na base do autoritarismo e da perseguição política. O Brasil precisa avançar com instituições fortes, respeito e cumprimento à Constituição e um Congresso independente, principalmente corajoso. Por isso, seguirei denunciando todas as inconstitucionalidades que acontecerem na nossa democracia, mesmo tendo ameaças diárias de morte, de ceifar a minha vida. Meu trabalho em órgãos internacionais fez com que eu fiz algumas denúncias em 2023 que muitos estavam até debochando e a verdade está começando a vir à tona. Vocês não perceberam por que o Mark Zuckerberg se juntou ao governo atual? Porque em um depoimento, numa sabatina sigilosa, a qual eu pertenço no Capitólio, ele confessou que modificou os algoritmos para incentivar patriotas para estar aqui no dia 7 de janeiro, para participar da manifestação dia 8. Por que tantos ônibus chegaram no dia 7? Se fosse só os que estavam acampados vir até aqui, dava para entender, porque aqui estava todo mundo de recesso, de férias, e eu na função da comissão representativa. Nem isso eu fui informado do que poderia acontecer. E desde o dia 2 de janeiro o governo já sabia. E desde o dia 2 de janeiro o Mark Zuckerberg começou a impulsionar a manifestação para que a direita praticamente toda estivesse aqui no dia 8 de janeiro. Esse é um tema que nós vamos abordar assim que ele encerrar o discurso dele, tá certo? Isso é importante. Preste atenção. Vocês vão saber disso porque a verdade vai vir à tona com documentos. Isso eu não estou dizendo porque ouvi dizer, ou porque ouvi falar, ou por achismo. Vocês, a partir do atual governo, e a minha relação profissional com o secretário-geral dos Estados Unidos, Marco Rubio, vai começar a colocar isso à tona. E vocês vão dizer, não é possível que isso é verdade. E o próprio Mark Zuckerberg, ou ele fazia isso, ou ele ia ser preso. Não é à toa que ele estava sentado na primeira fila. Não é à toa que todos os donos das Big Techs, das redes sociais, estavam na primeira fila na posse do Donald Trump. Vocês acham que é o quê? E tem 3.000 páginas só do Mark Zuckerberg falando da interferência do ministro Alexandre de Moraes nas eleições para presidente. 500 páginas do antigo Twitter, o X do Elon Musk. E a briga do X com o Alexandre de Moraes aqui não era porque não tinha um representante, não, era por minha causa. Porque eu botei publicamente documentos falando da interferência nas eleições. E ele quis de qualquer jeito tirar do ar, e o Elon Musk não queria me tirar do ar. E a briga foi por conta do senador Marcos Duval. Vocês vão ver isso também, documentados. Gravem o que eu estou dizendo aqui, porque no dia que acontecer, vocês vão dizer, nossa, é verdade o que o senador falou. Para concluir, senador Marcos Duval. Encerro deixando claro para todos que prefiro ser um lutador solitário do que um covarde no meio da multidão. Obrigado, presidente.
Senhor presidente. Obrigado, senador Marcos Duval. Senhor presidente. Próximo. Não há possibilidade, senhor presidente. Por favor, senador Marcos. Não, me permita, porque essa fase é uma fase realmente sagrada de pronunciamento dos candidatos à presidência do Senado e nós não podemos franquear a palavra, infelizmente. Peço desculpas a Vossa Excelência. Pois não, senador Marcos Duval. Eu quero oficializar aqui a minha retirada da candidatura, porque eu fui prejudicado por questões da censura e só tive ontem que a imprensa descobriu que eu existia como candidato. Então não fui de forma democrática um candidato, então aqui estou retirando porque ficou inviável a possibilidade de uma eleição. Perfeitamente, Obrigado. senador Marcos Duval. Fica retirada a candidatura do senador Marcos Duval por manifestação própria. Bem, e aí, o que vocês acharam? Bem, nós vamos falar um pouco sobre esse finalzinho, né, da fala do Marcos Duval. E no final ele retirou a candidatura, né? Vocês viram que ele acabou retirando a candidatura. E ficou aí o recado dele, né? Essa janela que ele usou, né, da sua candidatura para expressar e para denunciar, né? E há um destaque quando você tem 41 senadores, né, que é a maioria, porque lá são 81 senadores. 41 é 40 mais um, é metade mais um dos senadores que entenderam que ele estava sendo injustiçado, né, criminalmente, inconstitucionalmente, por ter suas, né, prerrogativas de parlamentar sendo suprimidas pelo judiciário. E o Alcolumbre, o candidato eleito presidente do Senado com 77 votos, não assinou, ou seja, não reconheceu, né, que ele era realmente um cara perseguido. Talvez ele esteja defendendo, né, a pequenez do Senado, assim como foi o seu antecessor, Rodrigo Pacheco, que não encarou de frente as ações do Poder Judiciário contra o Poder Legislativo. Bem, mas vamos falar sobre esse detalhe dele aqui, ó. Quando ele cita, né? Deixa eu ver se eu cheguei no ponto certo aqui, vamos ver. Constituições fortes, respeito e cumprimento à Constituição e um Congresso independente, principalmente corajoso. Por isso, seguirei denunciando todas as inconstitucionalidades que acontecerem na nossa democracia, mesmo tendo ameaças diárias de morte, de ceifar a minha vida. Meu trabalho em órgãos internacionais fez com que eu fiz algumas denúncias em 2023 que muitos estavam até debochando e a verdade está começando a vir à tona. Bem, o Marcos Duval foi o único senador, acho que foi o único parlamentar que no dia 9 de janeiro de 2023 teve acesso às dependências do ginásio da Polícia Federal, onde estavam detidos lá os manifestantes que estavam em frente ao QG. Né? Quer dizer, aqueles manifestantes que estavam dormindo de 8 para 9 de janeiro, lá em frente ao QG, naqueles acampamentos lá, com as barraquinhas que eles faziam lá, né? Eles foram presos e levados, né, para um ginásio da Polícia Federal, né? E lá, aquela multidão toda lá, o Marcos Duval, eu estou aqui, sou da comissão, pai e tal, vou entrar, sou senador, e entrou, e aí ele se deu de frente com aquela realidade, que parecia aquele campo de concentração nazista. E aquilo mexeu com ele, lógico que ele mexeu com ele, porque o pessoal agarrou ele com uma força tão grande, e ficou em volta dele, falou, não, você vai salvar a gente. Isso marcou o Marcos Duval, marcou, sabe, profundamente a estrutura psicológica do Marcos Duval. Claro, ele viu isso na carne, na pele, porque ele esteve lá dentro, conversando, né, com os brasileiros que estavam lá. E a hora que ele olhou aqueles brasileiros, vendo famílias, senhores, idosos, aposentados, senhorinhas, crianças, animais, entendeu? Falou, que isso? Que isso? Isso aqui não é Brasil. Né? Isso aqui é um repeteco do que os nazistas fizeram com os judeus. Ele viveu isso, ele sentiu isso, mas ele não foi preso, ele não estava nas manifestações, era um senador.
Então ele foi atrás de respostas. E aí ele focou no alvo. Falou assim, olha, quem mandou prender essa turma aqui? Alexandre de Moraes. Vou saber por quê. E foi atrás. E aí o Alexandre de Moraes começou a persegui-lo também. Por quê? Porque ele passou a ser uma ameaça aos projetos de Alexandre de Moraes. Né? E aí o Marcos Duval começa a descobrir, né, coisas podres, né, e como essa coisa, essa artimanha, essa articulação toda que foi armada, ele começa a descobrir e colocar isso a público, porque ele tinha relações, né, com serviços de inteligência. E aí ele se tornou uma ameaça não para a democracia, não para o Congresso, ele se tornou uma ameaça para esse projeto do Alexandre de Moraes. Entendeu? De garantir a continuidade desse governo, do qual o Alexandre de Moraes fez questão de interferir nas eleições para colocar o apadrinhado dele de vice do candidato Lula, que é o Geraldo Alckmin. Então, para garantir a continuidade desse governo, a partir de uma manipulação dos resultados do pleito de 30 de outubro de 2022, ele teve que participar desse 8 de janeiro, mandando prender essas pessoas, e quem sabe foi um dos intelectuais desse projeto todo. E aí o Marcos Duval está correndo atrás. E por chegar perto, ele começa a ser ameaçado pelo Alexandre de Moraes, que começa a tentar impedir com que ele faça o seu trabalho como senador, com que ele use a tribuna. Para quê? Para não mostrar para a população, de fato, o que aconteceu. E aí o Senado, através do Rodrigo Pacheco, faz vista grossa. Por que motivo? Não sei. Você sabe? Rabo preso, conivência, participação no golpe, né? Mas vamos entender. Quando ele fala disso, vocês não perceberam por que o Mark Zuckerberg se juntou ao governo atual? Porque em um depoimento, numa sabatina sigilosa, a qual eu pertenço no Capitólio, ele confessou que modificou os algoritmos para incentivar patriotas para estar aqui no dia 7 de janeiro, para participar da manifestação dia 8. Vamos entender essa fala dele? O que é o Zuckerberg? É o dono do Facebook. Bem, a gente sabe que o Facebook, diferente do TikTok, diferente do Instagram, diferente, né, até do YouTube, é uma rede social que veio primeiro, que, né, veio depois do Orkut. Então, é uma rede social que muitos que estão na rede social Facebook são pessoas que já amadureceram, foram os primeiros, né, que participaram das redes sociais. Depois vieram essas redes mais dinâmicas, com vídeos mais curtos e tal, aí a meninada foi entrando. Mas o Facebook continuou sendo, e ainda continua sendo, né, um lugar comum onde a sociedade madura ainda participa, tá certo? E aí você inclui, né, as pessoas acima de 60 anos, aposentados, que foram aqueles protagonistas do antigo Orkut, na época, né? Depois virou Facebook. Então, essa rede social que estava madura é onde tinha o maior número de patriotas, né, que eram as pessoas maduras, que já tinham vivido, né, governos diferentes, que já entenderam o processo, né, e que estavam se manifestando, de uma certa forma, politicamente, contra o que aconteceu no pleito de 30 de outubro de 2022. E aí, agora que é o X da questão, o Facebook foi induzido a impulsionar essas pessoas que estavam jogando na rede social, no Facebook, incrementando as pessoas para irem na manifestação do dia 8, do dia 7, mas ela para ser no dia 9, aí virou uma confusão. Mas quem estava levantando isso aí, quem que estava produzindo isso aí,
o dono do Facebook tem essas informações. Aqueles que estavam impulsionando isso. E quem mandou impulsionar isso? O dono do Facebook, quer dizer, esqueci o nome, Mark Zuckerberg, e o pronome. Então, esse dono do Facebook, na época, ou ele fazia isso, ou ele ia sofrer, né, uma sanção muito grande. Por parte de quem? Do governo americano e do governo brasileiro. Então, quem mandou impulsionar no Facebook, o Zuckerberg entregou para esse serviço de inteligência do atual governo Trump. Então, eles têm na mão quem são os patrocinadores, os impulsionadores que fizeram isso acontecer. E não foi ninguém da direita. E vocês vão ver quando o Marcos Duval começar a soltar esses podres. Isso vai chegar aqui no Brasil. Tanto que aquele advogado-geral da União, né, o Messias, quis fazer uma audiência pública com os donos das redes sociais, e aí a turma, né, do Facebook, da Meta não foi, do Twitter não foi, do TikTok não foi, né? Essa turma toda não foi, ficaram lá, as cadeiras vazias. Falaram assim, não vamos mais na de vocês não. Já era. Entendeu? Então, isso aí que é o fio da meada. Por quê? Porque eles fizeram uma comissão parlamentar de inquérito e falaram assim, não, nós vamos atrás dos patrocinadores, vamos atrás dos que idealizaram, dos que pensaram nisso. Mas aí ficaram 2 anos procurando cabeça em ovo. Por quê? Porque não podia chegar em quem patrocinou, porque foram eles. Então, era muito fácil, se o Alexandre de Moraes quisesse descobrir, era só apertar o Zuckerberg e falar assim, me dá aí a lista de quem mandou impulsionar essas postagens aí, convocando essa manifestação para o dia 8. Está ali. Está na mão do Zuckerberg, sei lá o nome desse cara. O dono do Facebook. Entendeu? Está ali. E está com o governo Trump agora. Você não está entendendo? Então, quando eu falo para vocês que a questão de dar anistia para esse povo, porque eles fizeram crime. Não. Eles não têm crime nenhum, eles têm que ser indenizados. Essa turma que está presa tem que ser indenizada. E a verdade tem que ser colocada. Tá certo? Então, a presença do Marcos Duval como candidato a presidente do Senado tem essa proposta, sabe? De trazer a verdade à tona, de estabelecer a verdade. Recentemente a gente teve aí, até eu destaquei aqui, né, o Dallagnol fazendo um recorte da fala do diretor-geral da Polícia Federal, né, falando lá na Roda Viva, que não tinha o cérebro, que não tinha o núcleo, que era uma coisa dispersa. Ou seja, já está querendo tirar, entendeu? A responsabilidade do próprio governo, para que não chegue neles. Bem, 2 anos, não conseguimos chegar na família Bolsonaro, porque não foram eles. Não teve como provar que foram os Bolsonaro. Não foram eles. Isso aí é desviar o foco para ganhar tempo e continuar governando, se apropriando das nossas instituições. Entendeu? Então, o que errou a direita, o que errou a oposição? Em apontar, de fato, a origem, quem planejou essa trama do 8 de janeiro. E aí, por que o Alexandre de Moraes faz tudo para proibir o Marcos Duval de falar? É por quê? Porque se o Marcos Duval for a público falar, ele vai apontar o dedo e falar, olha só da onde que está vindo os idealizadores, patrocinadores intelectuais do 8 de janeiro. A tentativa de golpe. E aí, tentam calá-lo. E aí é o salve-se quem puder, não é? Ou eu calo, ou o Alexandre de Moraes cala o Marcos Duval,
o Marcos Duval entrega o Alexandre de Moraes, de bandeja, junto com esse Zuckerberg aí, mais o Elon Musk do Twitter, que tem essas informações agora. Né, de quem planejou, né, quem impulsionou essas redes sociais. Então, esse pedacinho é muito importante. E como esse material que está aqui é um material histórico, né, é uma prova primária, porque ele estava institucionalmente se colocando como candidato, e foi a TV Senado que tornou isso público, não foi a rede social dele. Então, quem publicou isso foi a TV Senado. Então, é uma matéria, um vídeo institucional do qual o Alexandre de Moraes não tem autoridade para proibir essa fala dele. Porque ele estava na condição de candidato, usando a tribuna do Senado e como uma prerrogativa que era de seu direito, e a Câmara e a TV Senado teve a obrigação de transmitir. Então, institucionalmente, esse vídeo é uma prova documental e de matéria de debate. Vamos pegar esse pedacinho de novo para a gente chegar perto do que a gente está encerrando. Incentivar patriotas para estar aqui no dia 7 de janeiro para participar da manifestação dia 8. Por que tantos ônibus chegaram no dia 7? Se fosse só os que estavam acampados virem até aqui, dava para entender, porque aqui estava todo mundo de recesso, de férias, e eu na função da comissão representativa. Nem isso eu fui informado do que poderia acontecer. E desde o dia 2 de janeiro o governo já sabia. E desde o dia 2 de janeiro o Mark Zuckerberg começou a impulsionar a manifestação para que a direita praticamente toda estivesse aqui no dia 8 de janeiro. Vocês vão saber disso porque a verdade vai vir à tona com documentos. Isso eu não estou dizendo porque eu ouvi dizer, ou porque ouvi falar, ou por achismo. Vocês, a partir do atual governo e a minha relação profissional com o secretário-geral dos Estados Unidos, Marco Rubio, vai começar a colocar isso à tona. E vocês vão dizer, não é possível que isso é verdade. E o próprio Mark Zuckerberg, ou ele fazia isso, ou ele ia ser preso. Não é à toa que ele estava sentado na primeira fila. Não é à toa que todos os donos das Big Techs, das redes sociais, estavam na primeira fila na posse do Donald Trump. Vocês acham que é o quê? E tem 3.000 páginas só do Mark Zuckerberg falando da interferência do ministro Alexandre de Moraes nas eleições para presidente. 500 páginas do antigo Twitter, o X do Elon Musk. E a briga do X com o Alexandre de Moraes aqui não era porque não tinha um representante, não, era por minha causa. Porque eu botei publicamente documentos falando da interferência nas eleições. E ele quis de qualquer jeito tirar do ar, e o Elon Musk não queria me tirar do ar. E a briga foi por conta do senador Marcos Duval. Bem, então, dito isso, né, a gente fez o nosso papel de trazer a público, porque isso aí vocês não vão ver circulando nas redes sociais. Talvez esse vídeo vai ficar um pouco restrito, porque a ideia é não deixar, né, que essas informações circulem. Né? Tanto que você, né, não se fala do pronunciamento dele. Né? Mas nós aqui, como Comissão Parlamentar de Inquérito, a Comissão Cidadã, essa é a Comissão Cidadã, que tem a prerrogativa, né, de investigar, né, os poderes constituídos, nós, sociedade organizada, eu, você que está aí comentando, curtindo, compartilhando, que já se inscreveu no nosso canal, se não se inscreveu, se inscreva ainda, tá certo? Aciona o sininho para receber a nossa notificação aí da TV Del Rey, tá certo? E a turma aí que continua colaborando com o Pix, no nosso Pix aí, jpnoticias@gmail.com, tá certo? Vocês fazem parte dessa, né, dessa instituição. Ah, mas ela não tem um poder de polícia, não tem um poder de... Mas tem um poder de fiscalizar. E a sociedade é o poder constituído. Então, se nós nos organizarmos, poderemos sim ajudar a fazer com que as instituições funcionem corretamente. Para isso, a gente tem que estar atento, acompanhando, sempre, entendeu? Para que essas coisas não se repitam. Para não chegue aonde que chegou, para não ter um nosso Congresso de joelhos, né, para um esquema arbitrário de poder, né, que está usurpando das prerrogativas que lhe são atribuídas para um projeto de poder. E aí é o nosso país, é o nosso Estado, é a nossa Constituição, são as nossas instituições que estão sendo
vilipendiadas, que estão sendo subtraídas. Então, se nós queremos uma sociedade organizada, temos que estar atento e participando, tá certo? Vou deixar aqui, ó, para quem não tem Pix, não gosta de passar o Pix, dá um print na tela aí, ó, ou então congela e anota as nossas informações da nossa conta poupança, né? O nome da agência, a conta, o CPF, tá? E o titular, onde você pode continuar contribuindo, mandando um depósito, uma transferência, né? Ou continuar com o Pix através do nosso jpnoticias@gmail.com. Mas o mais importante é que você comente, curta, compartilhe. Para cima, curta para cima ou para baixo, entendeu? E você também, que é da esquerda aí, comente, entendeu? É importante quando você comenta, porque os seus comentários geram mais comentários ainda, e aí isso dá mais impulso aos nossos vídeos. Não pensam que a gente faz pouco caso de vocês, não. A gente até gosta muito, né? Aí o Cardoso, né, daqui de São João, que gosta sempre de pontuar, aquele que tem um nome pequenininho lá também. Então vocês todos, quando fazem os seus comentários, ficam sabendo que nós estamos assim bem receptivos aos comentários de vocês, tá bom? Então, não se inibam porque eu estou falando isso, não. Pode continuar comentando, tá certo? E aqueles que concordam também, que acham que é por aí e que tem que pensar de uma forma mais incisiva, né? Que comente a favor, que comente acrescentando alguma coisa, né? E vamos manter uma linha de respeito, né? Para não baixar o nível. Isso é importante, porque aqui a gente está querendo construir, né? Não quer pôr fogo no parquinho. A gente quer a paz social, a gente quer unir a sociedade brasileira, né? A pacificação, mas a verdade é importante. E sem a verdade é difícil você chegar lá, certo? Se você não corrigir as injustiças, é difícil você pacificar. E para isso, você tem que, sim, né, espremer o limão. Então tá aí o que o Marcos Duval fez e nós deixamos esse registro para vocês. Tá bom? Então tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Fique com Deus.